Bom, vamos ler uma notícia aqui que eu acredito que eu já saiba do que se trata e eu acho que é interessante a gente fazer umas análises em cima, que é: os arquivos Epstein revelam que o que pessoas poderosas veem nos videogames: lucro, coerção e controle. Teve algumas pessoas que falaram sobre isso em alguns vídeos mais curtos. Eu vi em alguns vídeos mais curtos alguns criadores comentando sobre esse assunto, mas enfim, em tom de humor, em tom de deboche, né, como um fato absurdo, né, mas a gente vai tentar compreender a fundo esse rolê aqui com a matéria, tá, da Aftermath. Eu vou deixar o link da matéria original na descrição desse vídeo para você que quiser vir aqui e ler, tá? Aquele disclaimer de sempre: eu não sou jornalista, isso aqui é um vídeo de opinião freestyle aí, e também pra gente se entreter, né? Tentar trazer um pouco aí das notícias do mundo dos jogos pro meu público ter um pouco mais de consciência sobre essa indústria aí que tá cada vez se mostrando mais filha da puta, tá? Então, notícia mais uma vez da Aftermath, escrita aí pelo Nathan Grayson, tá? E tá traduzido também, então tô traduzindo aqui do Google direto a notícia para ficar um pouco mais acessível, mas pode ser que tenha alguma coisa traduzida errada, eu não vou perceber, então enfim, é isso. Estamos trabalhando dessa forma, tá? Então vamos lá. Aparentes ligações de Epstein com figuras como Bob Kotick, Steve Bannon e Peter Thiel pintam um quadro sombrio. No final da semana passada, o Departamento de Justiça... Deixa eu baixar um pouquinho essa música aqui, só mais um gadinho. No final da semana passada, o Departamento de Justiça divulgou mais um lote de documentos com muitas partes censuradas relacionadas à investigação criminal e à subsequente morte de Jeffrey Epstein, um homem condenado por crimes sexuais tão hediondos que seu nome se tornou praticamente sinônimo deles. Os documentos, que começaram a ser divulgados no final de 2025, implicam diversas figuras de poder global, incluindo Donald Trump e Elon Musk, este último de forma extremamente constrangedora. Ambos mantêm sua inocência. Mas, espalhados pelos arquivos, encontram-se referência à conta banida de Epstein no Xbox Live. Essa matéria eu não li, mas eu tenho curiosidade de saber do que se trata isso. Call of Duty, World of Warcraft, pornografia de Five Nights at Freddy's, meu Deus, o conceito de microtransações e até mesmo pessoas específicas como o ex-CEO da Activision, Bob Kotick, o ex-presidente da Rockstar North e fundador do estúdio Build a Rocket Boy da Mind's Eye. Nossa, esse jogo realmente, assim, parabéns aí esse... Só mostra que essa galera é tudo uns incompetentes que a mídia acabou dando holofote demais e os caras chegaram a cargos que eles não necessariamente mereciam, sabe? Mind's Eye tava todo se carregando em cima de que era um cara, um ex-rockstar, um ex-rockstar é ótimo, né? Um ex... não é fundador, acho que um ex-executivo, um ex-alguma coisa grande dentro da Rockstar Games, e de que era o concorrente de GTA, né? Era um jogo para, né, bater de frente com o GTA, e foi assim uma das maiores bombas que tivemos, eu acho que em 2024. Acho que esse jogo não foi do ano passado. Mas né? E, enfim,
Leslie Benzies e o atual presidente da Rockstar, Sam Houser. Só gente grande metida aí, né? A Aftermath entrou em contato com Kotick, Benzies e Houser para obter mais informações, mas não recebeu respostas até o momento desta publicação. A inclusão nos arquivos não significa que a pessoa tenha cometido um crime. Tem isso, né? Mas, enfim. Kotick e Houser não se pronunciaram publicamente sobre o assunto, embora Marx Gerhard, co-CEO da Build, a Rocket Boy, tenha enviado uma notificação extrajudicial ao youtuber Cyberboy no servidor Discord da Mind's Eye, imediatamente após a publicação de um vídeo deste último intitulado Leslie Benzies está nos arquivos Epstein. O vídeo já foi apagado. Uma descrição detalhada das alegações de agressão sexual contra Benzies contidas no arquivo Epstein permanece disponível no Insider Gaming. Houser, segundo um documento nos arquivos, supostamente tinha conhecimento da situação. Em declaração a Kotaku, Benzies negou as acusações. Essas acusações são falsas. Tive um relacionamento consensual de 3 meses com essa pessoa e eu nunca conheci Jeffrey Epstein. Nem visitei sua ilha, suas propriedades ou viajei em seu avião. Qualquer sugestão em contrário é enganosa, afirmou. Tá se defendendo, né? Os arquivos também contêm evidências de que Kotick trocou e-mails com Epstein e outros de seu círculo. Mas graças à decisão do governo americano de redigir e descontextualizar esses documentos, em um esforço óbvio para semear a confusão e discórdia, não está claro que Kotick chegou a se encontrar pessoalmente com Epstein ou visitar sua ilha. Epstein tentou marcar um jantar com Kotick em certo momento com Woody Allen em novembro de 2012 em Nova York, em um e-mail enviado em 18 de novembro de 2012. Epstein sugere que Kotick pelo menos passou algum tempo com ele. Bob Kotick veio aqui ontem à noite, ele é ótimo, escreveu Epstein para Faith Cates, fundadora da Next Model Management, que deixou o cargo no ano passado, após a divulgação de outro lote de e-mails de Epstein. Kotick, por sua vez, disse a Epstein que gostaria de ter dado uma passada na ilha em dezembro de 2012, após uma viagem ao Caribe. Os dois continuaram a trocar correspondência em 2013, com Epstein enviando uma mensagem a Kotick em maio dizendo: minha convidada russa sentiu falta da sua chegada ontem. E Kotick respondeu: eu senti falta dela. Vejo vocês dois na próxima viagem. Não está claro a quem eles se referiam. Também em maio de 2013, Epstein enviou a Kotick um e-mail desvairado sobre entretenimento educativo, que parece ter sido originalmente escrito pelo autoproclamado hacker, inventor e futurista da tecnologia, Pablo Homan. Depois que Epstein mencionou a Homan que se encontraria com o ex-secretário de Educação na cidade de Nova York, Joel Klein. Aqui está o texto na íntegra. Eita. Abre aspas. Jogue Medal of Honor ou Call of Duty, você aprenderá a história da guerra. Eis o que eu estava pensando. Os videogames já são ótimos para ensinar. Se eles não avaliarem seu nível e não apresentarem um desafio adequado, o jogo falha. Se o desafio for muito difícil, você se frustra e desiste de jogar. Se for muito fácil, o jogo perde a graça. Exatamente isso que um bom professor ou tutor faria. Fundamentalmente, o que funciona é uma relação de um aluno para um professor, mesmo que você tenha um professor ou tutor ruim. Você aprenderá muito porque essa pessoa te conhece e te desafia de acordo com seu nível. Isso não é escalável, mas os computadores sim. Então precisamos usar computadores para substituir os professores, ou pelo menos complementá-los. A gente está vendo isso aqui, né? Eles trocaram ideia em 2013, né? A gente
Isso é uma conversa de 2013, a gente tá em 2026, então assim... Aqui era meio que uma ideia, né? Hoje em dia, a gente já sente um pouco mais na pele esse tipo de decisão, né? Que essa galera toma e que acaba acontecendo, né? A gente tá vendo hoje toda essa questão aí principalmente envolvendo o ChatGPT, sabe? Que algumas pessoas acreditam que o ChatGPT é capaz de ensinar alguém a fazer alguma coisa. E não é bem assim, né, gente? Não é bem assim, né? O ChatGPT, ele vai responder aquilo que programarem ele para responder, né? E por mais que exista essa eu não sei exatamente a palavra. Por mais que exista essa fama, né, de que os professores induzem as crianças para um lado político, isso é maluquice, né? E aí, tipo, beleza, os professores induzem, mas tu vai deixar uma coisa que também é induzida a ensinar, mas então você só quer que ensine, né, o teu lado, né? Você não quer que ensine outros lados, né? Você não quer que a criança tenha um aprendizado verdadeiro e amplo, né? Você quer que, sei lá, a criança... O ChatGPT em algum momento diz que os próprios negros escravizavam, né, pessoas na África, como desculpa para toda a questão da escravização que tivemos, né? Enfim, é doideira pensar, né, que aqui era uma ideia e hoje a gente já tá meio que sentindo isso na pele, né? Outra mensagem aqui. Os videogames hoje não tentam ensinar coisas que nos interessam, bem exceto atirar em bandidos. O melhor plano que eu elaborei até agora para usar o X-Prize ou algo semelhante para cooptar a indústria de videogames existente. Dê um prêmio ao jogo que apresentar a melhor maneira de ensinar às crianças qualquer coisa do currículo escolar normal. Deixe-os escolher o que quiserem ensinar em qualquer nível escolar e simplesmente incorpore isso ao produto. Essa é a maneira de atingir o maior número de pessoas e usuários com menor custo. O objetivo é evitar convencer educadores e pais sobre isso e ir direto às crianças. Imagine que você está olhando para uma porta em um videogame. Ela tem alguns símbolos rabiscados impressos nela. Criaturas pequenas se aproximam da porta e dizem konnichiwa. A porta se abre e elas são recebidas por uma princesa gostosa com peitões e fio dental. Meu Deus. Isso desgambelou por um caminho que eu não estava esperando. A porta se fecha na sua cara. Você vai aprender a ler e pronunciar kanji. Exemplo impecável, né? Impecável. Se você fizer isso com um menino do 5º ano, logo terá uma geração inteira de crianças bilíngues falando japonês entre si, às escondidas dos pais e professores. Claro que é o caminho óbvio, né? Eu assisti um monte de anime e eu sou fluente em japonês, né? E joguei muito Cooking Simulator e hoje eu sou um chefe Michelin 5 estrelas, né? Entretenimento educativo é coisa de maricas, meu Deus. Não funciona. Quando as crianças percebem que você está tentando ensinar algo, elas se fecham. Precisamos manter peitos, armas e o lucro. Nossa. Você viu quanto dinheiro os videogames estão faturando hoje em dia? Que se dane a reforma educacional. Precisamos de subversão educacional. Perfeito. No dia seguinte, Kotick respondeu: o prêmio X é uma boa ideia, mas o essencial são as recompensas no mundo real. Aprenda a ler, ganhe 1 minuto de celular, créditos para iPhone, itens virtuais em jogos. Epstein encaminhou a mensagem a Kotick para Roman, que reagiu dizendo: sou totalmente a favor de doutrinar as crianças em uma economia. Quem é que quer doutrinar as pessoas no final das contas, né?
É incrível como o exemplo dele para recompensas do mundo real são itens virtuais em jogos. Muitos sugeriram que isso significa que Epstein desempenhou um papel fundamental em convencer a Activision a adotar microtransações. Com isso, manteve ser um exagero. Não. Mas isso parece ser um exagero enorme. Primeiro, Roman e Kotick foram os principais responsáveis pela sugestão acima, não Epstein. Segundo, Call of Duty Black Ops 2 havia acabado de introduzir microtransações antes da discussão, e Call of Duty Ghosts avançaria ainda mais nessa direção alguns meses depois. Em 2018, um assessor de Epstein sugeriu investir uma grande quantia em ações da Activision na esperança de que Call of Duty pudesse desafiar Fortnite pelo trono dos jogos Battle Royale. Mas parece que Epstein e seu contador Richard Kahn decidiram contra e mais tarde zombaram do assessor por isso. Cadastre-se gratuitamente. Muito obrigado, Aftermath, mas não. Nos anos seguintes, Epstein manteve seu fascínio por jogos, trocando e-mails em 2016 com Jeremy Rubin, colaborador do Bitcoin Core, sobre a ideia deste último de criar um jogo intelectualmente estimulante onde mulheres superam os homens. O qual, em sua visão, forneceria evidências de inferioridade universal, o que levaria a sociedade a não investir tanto em diversidade de gênero. Ou, se o experimento fosse bem sucedido, os ajudaria a aprender mais sobre como extrair valor das funcionárias. Em resposta à pergunta sobre se já existiam jogos desse tipo, Epstein respondeu: jogo da maternidade, jogos de cartas, videogames igual hacking. Todos são jogos, mesmo resultado, poesia, jogo talvez. Só um instantinho, gente. Se você ainda não percebeu o padrão, fica claro que Epstein e seus associados viam jogos como mecanismos de lucro, coerção e controle. Um tema recorrente em sua ligação... Opa, eu esqueci de mudar a tela, né? Um tema recorrente em sua ligação com duas figuras chaves no Gamergate, no caso, que o cercou, Peter Thiel e Steve Bannon. Vou só ficar dando uma olhada aqui na localização aqui, que eu vou saber a hora que eu tenho que descer. Aí eu vou ter que descer ali rapidinho e aí eu volto pra gente prosseguir. Com base nos arquivos disponíveis, Epstein demonstrou interesse em Thiel e em sua empresa de vigilância. A Palantir, cara, esse nome aqui ele é um sacrilégio, esse nome dessa empresa. Já em 2012, mas a correspondência entre os dois começou em 2014. Em maio de 2016, Epstein enviou uma mensagem a Thiel dizendo que teria compartilhado de bom grado suas despesas com o processo contra o Gawker e o convidou para jantar com Noam Chomsky, que não está claro se esse jantar chegou a acontecer. Esse processo, é claro, levou ao colapso da Gawker Media e à venda de seus diversos sites, entre eles o Kotaku, um dos principais alvos do Gamergate. Eu não lembro, cara, eu era muito imbecil nessa época do Gamergate e eu não lembro exatamente qual foi a treta inteira. Eu acho que inclusive valeria a pena eu ir atrás de algum conteúdo que me relembre, que me refresque a memória, porque eu não era tão ligado nesse tipo de mídia sobre videogame nessa época. Então na época eu não fui atrás. E antigo empregador dos 5 membros principais da equipe da Aftermath. Isso reverberaria pelo mundo da mídia e do jornalismo nos anos seguintes, levando a uma imprensa desarmada pela ameaça da aniquilação legal. No mês seguinte, pouco depois do referendo de junho de 2016, que deu início ao Brexit, Epstein enviou um e-mail a Thiel dizendo: Brexit é apenas o começo. E em resposta à pergunta de Thiel sobre o que ele queria dizer, retorno ao tribalismo.
contrariando a globalização. Novas alianças incríveis. Você e eu concordamos que as taxas de juros zero eram muito altas e, como eu disse, no seu escritório, encontrar empresas prestes a entrar em colapso era muito mais fácil do que encontrar a próxima pichincha. O ICE agora depende dos dados da Palantir para determinar quais bairros devem ser alvos de batidas policiais. Isso aqui é outra desgraça, sabe? E a gente tem empresas no Brasil de segurança privada que estão querendo galgar essa cadeira aí, tá? Eu não vou dizer nomes, mas vocês já devem ter visto por aí empresas de vigilâncias, né, privada aparecendo em condomínio, né? Enfim. E já deu algumas merdas, inclusive. Bannon ganhou notoriedade em 2012 ao assumir o controle de Breitbart, uma publicação de extrema-direita e principal legitimadora do Gamergate. Em seguida, usar esse esforço de revitalização da direita para conseguir um cargo como CEO da campanha presidencial de Donald Trump em 2016. Antes disso, no entanto, Bannon trabalhou como CEO do Internet Gaming Entertainment, uma empresa de venda de ouro de World of Warcraft. Isso aqui também é doideira, tá? Epstein manteve sua fixação por moedas virtuais quando os dois se conheceram e começaram a colaborar de perto em 2017, trocando e-mails sobre o uso de criptomoedas para financiar uma coalizão populista nacionalista que poderia impedir o movimento Time's Up, também conhecido como Me Too, pela próxima década ou mais. Eu não tô ligado o que significa isso aqui, mas só o fato da possibilidade da existência de uma empresa especializada em venda de ouro de WoW me dá medo, tá? Me dá muito medo. Epstein e Bannon trocaram mensagens ao longo de 2018 e 2019 sobre várias tentativas de remodelar o cenário político. Bannon gabou-se de ter figuras e grupos como o político italiano de extrema-direita Matteo Salvini, o partido de extrema-direita alemão Alternativa para a Alemanha, o AfD, o primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán e o político britânico da direita Nigel Farage sob seu controle. Epstein, por sua vez, falou de forma grandiosa sobre 20 mil hackers aparecendo no mesmo lugar. Eles vão compartilhar ideias sobre como hackear corretores de criptomoedas, urnas eletrônicas, registros médicos, carteiras de criptomoedas, o que despertou o interesse de Bannon. Caralho, bicho. A gente meio que quase tá vendo o Watch Dogs lá, só que o contrário, né? Só que quem tá tentando hackear as coisas pra fazer vigilância na gente é os caras, né? Mas como aponta o Garbage Day, isso não significa que Epstein, antes de tudo, um canalha de carreira, e Bannon, que fracassou na Casa Branca durante o primeiro mandato de Trump e se tornou o podcast brevemente preso, foram responsáveis por tudo que está por vir. Com base nos e-mails aos quais temos acesso, a política populista, a desinformação online, a guerra cibernética e as criptomoedas eram apenas uma fachada para o seu trabalho como financista e traficante sexual. Uma forma de desestabilizar a ordem global, estabelecer conexões com elites mundiais e continuar enriquecendo-se e explorando jovens vulneráveis. Ao ler suas mensagens, fica claro que ele estava aprendendo a falar a linguagem das redes sociais e do populismo de extrema-direita ao mesmo tempo que todos os outros. Será que Epstein e Bannon estavam realmente construindo uma coalizão de extrema-direita financiada com criptomoedas, compostas por ditadores pró-Rússia em toda a Europa? Ou estavam apenas encenando o papel de influenciadores políticos por e-mail? E será que essa distinção importa se outras figuras poderosas pareciam acreditar no projeto deles?
É praticamente impossível não se deixar levar cada vez mais pela toca do coelho ao ler os e-mails de Epstein, porque, independentemente dele ter ou não influenciado diretamente as eleições ao redor do mundo, ele estava tentando, e ele tinha os meios e o acesso para acreditar que podia. Os arquivos de Epstein, em sua forma atual, incompleta e fragmentada, são, no mínimo, uma demonstração útil de como pessoas obscenamente poderosas se comunicam, como buscam exercer controle e os mecanismos que utilizam para isso. Esse objetivo não são implícitos, são declarados abertamente. A consequente solidariedade de classe entre os hiperricos não é limitada por leis, fronteiras ou setores. Se algo pode ser usado para acumular mais poder, está em discussão. Isso inclui, obviamente, videogames e a internet, que têm desempenhado um papel cada vez mais crucial para consolidar o domínio da extrema-direita sobre diversas instituições e governos na última década. Isso eu tenho falado... Eu sempre falo assim, quando existe uma oportunidade pertinente, assim, de que o videogame, hoje ele é uma indústria como todas as outras, e ele é tão filha da puta como todas as outras indústrias, principalmente porque é uma coisa que move quantidades exorbitantes de dinheiro, né? Videogame também é ferramenta de manipulação, né? Dependendo da forma como você conta uma história, da forma como você mostra alguns elementos, da forma como você aborda certos temas, né? Então ele é uma ferramenta extremamente política, né? Tudo é político, então o videogame não iria ficar fora disso, e que a classe dominante, ela sabe disso, entendeu? Só que ela quer te manipular pro lado dela, pro lado que acredita que ela é a boazinha, né? E os outros que são malvados, né? Não é coincidência que crimes monstruosos contra mulheres e crianças estejam no cerne dessa tendência nefasta, independente de Epstein ter conseguido ou não alterar o equilíbrio global de poder. A ideologia de extrema-direita começa em casa, na unidade familiar. Contudo, sobre essa perspectiva, a família não é tratada como uma comunidade a ser nutrida, mas como propriedade a ser possuída e controlada. A possibilidade de um homem patriarcal abusar violentamente de pessoas, incluindo crianças, é um apelo central desta ideologia, razão pela qual políticos e personalidades de extrema-direita têm passado anos tentando normalizar a revogação de leis relacionadas ao aborto, consentimento, idade mínima para casamento e violência doméstica. O nosso grande level advanced falou que não existe poderosos que não queiram explorar os que estão abaixo, é verdade. É isso aí, estamos sendo alvos de exploração o tempo inteiro, né? O objetivo do projeto sempre foi consolidar o poder nas mãos de poucos escolhidos. Agora estamos vendo exatamente quem são esses poucos e o que pretendem que isso signifique. E enquanto alguns políticos em outros países sofrem as consequências de suas associações com Epstein, nossos figurões mais ricos permanecem confortavelmente no topo da cadeia alimentar. O sistema maior que ignorou isso, que permitiu que acontecesse por meio de ações e omissões, parece mais interessado em prender pessoas inocentes nas ruas do que investigar ou processar os mencionados nos arquivos. Mas pessoas em todos os países estão furiosas, até mesmo a base de apoio de Trump começa a se rebelar contra ele, e isso, no mínimo, é o começo de algo. Como tudo isso vai terminar, depende da maioria, não dos poucos ricos. Forte essa última frase aqui. Claro que esse final de texto ele conversa muito mais com as pessoas, né, que moram nos Estados Unidos. Afinal de contas, esse site é um site gringo.
mas ele também fala bastante com o que acontece por aqui, né? Cara, assim, o gamer, ele precisa saber, né? O gamer, ele precisa saber que a indústria de videogame, ela também pode ser uma ferramenta de manipulação, né? Eu tinha visto esse lance de que o Epstein poderia ter ligação com as microtransações. Essa notícia aqui deu uma esclarecida que talvez não seja exatamente o que falaram, mas a ideia, ela, né? Ele pode ter tido alguma espécie de influência que talvez não esteja registrada através de um e-mail, talvez. Mas ele estava próximo das pessoas que tiveram essa ideia da microtransação. E a microtransação é o câncer que vivemos hoje no mundo dos videogames, né? A microtransação, ela tá aí só para tirar dinheiro do amor da pessoa, né, pelos videogames e tal, para tentar farmar, né, o maior número de dinheiro possível. Então, eu sei que não existe consumo ético no capitalismo, mas é bom pelo menos saber o que você tá consumindo, né, para consumir de forma responsável. Tá bom, gente? Então, fechamos esse corte por aqui. Espero que você tenha gostado. Não se esquece de se inscrever no canal de cortes e ir lá no canal original, na Forja do Mestre, que é onde essa live aqui aconteceu, é onde essas pessoas estão falando aqui no chat e é onde você pode apoiar e participar do conteúdo, tá? Então, muito obrigado. Até a próxima. Eu fui.